Meus queridos, a paz do Senhor, nós estamos novamente aqui dando a continuidade do assunto referente às 7 igrejas da Ásia Menor e estamos já praticamente entrando na finalização desse assunto que acredito eu que foi de extrema importância para todos aqueles que estão nos acompanhando desde os primeiros vídeos que nós estamos publicando aqui no canal do YouTube. Você que segue o nosso ministério, que Deus possa te abençoar. E não esqueçam de compartilhar. Todo conhecimento é compartilhado. Jamais devemos reter o conhecimento para nós. Sempre devemos compartilhar aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Deus nos revelou, porque essa é a proposta do Evangelho. É a propagação das verdades eternas, principalmente para aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Ainda mais se tratando de um assunto um pouco complexo, quando se fala de Apocalipse, quando se fala de escatologia. Eu sei que é um assunto bem complexo e por isso que nós estamos fazendo essas edições desses vídeos para esclarecer referente ao assunto que estou tratando. Bem, nós estamos aqui falando ainda sobre a igreja de Filadélfia, lembrando que das 7 igrejas foi a única que não teve nenhuma repreensão da parte de Jesus, uma igreja bastante elogiada. E nós vamos dar aqui a sequência que está no capítulo 3, do versículo 8 por diante, e lá diz o seguinte, na parte B e a parte C do versículo 8 diz o seguinte: tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É interessante essa expressão que Jesus fala, né? Tendo pouca força. Muitos historiadores, teólogos, escatólogos vão dizer que essa expressão tendo pouca força se refere ao ato que a igreja não era muito grande em questão de membros, era uma igreja naquela época pequena e não tinha membros ricos, pessoas que eram mais abastadas, e devido ao fato, essa expressão está localizada no texto. Mas, trazendo no sentido espiritual, a expressão tendo pouca força é algo profundo, porque nós estamos vivendo aqui no texto um período que já tinha a perseguição sobre a igreja. Então veja que o texto fala, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Dentro da esfera humana, a igreja de Filadélfia poderia, alguns dos seus membros, ou até a maioria, poderiam ter negado a palavra, ter negado o nome de Jesus, não ter abandonado a fé, mas o texto fala que mesmo eles tendo pouca força, eles guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus, referente à turbulência religiosa, no caso a perseguição que havia sobre a igreja de Cristo, isso já nos finais do século, na era 90, virando para o século I da nossa história depois de Cristo. Interessante que o autor da carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 34 por diante, quando ele vai enumerar os heróis da fé, lá há uma expressão no verso 34, se não me engano, que fala assim: da fraqueza tiraram forças. Então, se nós fazermos uma conexão desses dois textos de Hebreus e desse texto aqui, nós entendemos que vai chegar um momento em nossa vida que a gente não vai ter muita força. Vai chegar em um momento em nossa vida que a gente vai sentir fracos. E aí que entra o poder de Deus, porque o apóstolo Paulo, numa certa ocasião, quando ele foi arrebatado, ele, mediante aquela situação do espinho na carne, ele sentiu-se fraco. Aí Deus se revela a ele e fala: olha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você pensa que você está forte, é aí que você está fraco. E quando você está fraco, é aí que você é forte. Interessante que Deus usa duas expressões. Paulo dizendo, né? Estou e sou. Estou fraco e sou forte. Então, a gente entende que é nos momentos das nossas fraquezas espirituais, tendo pouca força, porque quem tem muita força não depende de ninguém. Quem tem muita força
está vivendo uma vida de independência. Mas quem tem pouca força é porque depende de alguém, depende de algo. Então aqui Jesus ele fala, tendo pouca força. Isso representa que a igreja de Filadélfia era uma igreja que era dependente de Deus. Por isso que o texto fala que eles guardaram a palavra e não negaram o nome de Jesus. E aí o versículo seguinte vai falar que aqueles que faziam parte da sinagoga de Satanás, que diziam que eram judeus, mas na verdade não eram, ou seja, se de um lado havia uma perseguição imperial, havia também uma perseguição por parte da religião judaica. E aí Jesus vai falar aqui que, mediante essa questão de ter pouca força, haveria o quê? Uma promessa de reconhecimento, ao qual o próprio Jesus vai falar que eles viriam até essa igreja e adorarão e prostrarão perante os pés daquela igreja. Para quê? Para que eles pudessem perceber que Jesus amava a igreja de Filadélfia. Então veja que, mediante a pouca força, há o quê? Há uma promessa de reconhecimento, ou seja, Deus ele vai mostrar para os nossos inimigos, Deus ele vai mostrar para os nossos opositores, por aqueles que se levantam contra a igreja, contra os servos dele, que ele os ama. E aí o texto prossegue dizendo, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Aí claro que aqui está falando um pouco da grande tribulação, muitos escatólogos vão dizer que essa tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra seria o período tribulacional, mas o fato é que o fato de você ter pouca força, o fato da Filadélfia ter pouca força, o fato de nós ter pouca força, além de levar nós ao reconhecimento da promessa, do reconhecimento, irá levar nós também à promessa da preservação. Deus ele vai guardar a sua igreja. Então Deus está dizendo aqui para Filadélfia que iria guardar eles da tentação que haveria sobre todo mundo. Da mesma forma também que Deus estará e sempre vai estar guardando os seus. Sempre estará guardando o seu povo. Mediante o ato de nós termos pouca força. Talvez você que está assistindo esse vídeo, você não é uma pessoa que tem altas posições, uma pessoa que tem uma vida financeira muito abastada. Talvez você não tenha uma condição boa de poder viver num patamar um pouco mais elevado. Talvez a congregação que você está congregando não é uma igreja potência, uma mega congregação, mas é uma igreja que tem pouca força e você está aí preservando, perseverando. Como disse aqui, preservando significa o quê? Preservando a palavra, guardando a palavra. E sabe de uma coisa, quando nós temos pouca força, Deus ele dá a promessa do reconhecimento e Deus dá a promessa da preservação. Então, fique com essa reflexão, com esta palavra, Jesus falando para a igreja de Filadélfia, referente à questão de tendo pouca força, Deus sempre irá guardar o seu povo. Um forte abraço, compartilhe esse vídeo, tenho certeza que vidas serão alcançadas através desta palavra poderosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.